Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina Introdução à Ciência de Dados. No encontro de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre as etapas de extração, tratamento e carga de dados, as etapas intermediárias do nosso ciclo de vida de ciência de dados. A gente já vem trabalhando com recursos básicos de manipulação de dados usando planilhas Excel. Pois bem, existem uma série de limitações, com o tratamento de dados diretamente no Excel. Vamos avançar um pouquinho mais trabalhando com uma ferramenta complementar também da Microsoft, integrada a esse ecossistema da Microsoft 365, que compõe ali Excel, Power BI e outras ferramentas que a gente vai trabalhar, que é o Power Query, tá certo? Power Query é uma ferramenta muito interessante, muito versátil, que nos permitirá fazer vários tipos de tratamento de dados que vão nos ajudar mais à frente a compor as massas de dados que vamos utilizar para fazer nossos relatórios, nossos dashboards e atender mais à frente também a qualquer tipo de necessidade analítica. Tá joia? Vamos entender como funciona? Então, primeiramente, o recurso do Power Query ele pode ser acessado a partir do Excel. Mais à frente a gente vai ver que esse recurso do Power Query ou Power Query ele pode ser acessado também a partir do Power BI. Tá legal? Como é que eu faço para acessar o Power Query? Eu vou entrar aqui no recurso dados, na guia dados. E como a gente já percebeu anteriormente, a gente pode carregar dados nas planilhas Excel a partir do recurso obter dados, tá certo? Quando a gente clica na setinha, a gente vai ver que além das opções de conexão diretamente em base de dados, a gente também tem aqui uma opção chamada iniciar editor do Power Query. Tá legal? É por meio dessa opção então que a gente vai iniciar a ferramenta Power Query. Quando eu clico, vocês vão perceber aqui que ele vai carregar então uma nova ferramenta. Eu estou entrando num outro ambiente. Ele inclusive vai congelar a planilha original que eu tinha em aberto lá no Excel. Porque ele abriu, por cima do próprio Excel, ele abriu o Power Query, tá legal? Os recursos básicos estão dispostos em guias, muito semelhante ao que nós encontramos lá no Excel, tem arquivo, página inicial, alguns ambientes aqui, algumas guias que vão nos ajudar a transformar os dados e também algumas funcionalidades para trabalhar a exibição de dados, tá legal? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar carregando uma massa de dados para eu poder manipular, para eu poder tratar. Como é que a gente faz isso? Basicamente, então, eu estou aqui na guia página inicial e vou selecionar aqui a opção nova fonte. Posso também, eventualmente, trabalhar a criação de dados diretamente no ambiente do Power Query. Então, em vez de carregar uma fonte já existente, eu posso criar uma nova fonte por meio da digitação de dados. Isso não é muito comum, mas eventualmente eu poderia fazer isso. Clicando aqui em inserir dados, ele vai abrir aqui então uma janela, onde eu posso configurar então as colunas, tá certo? Dessa minha fonte de dados. Posso dar aqui um nome qualquer, por exemplo, nome, região de nascimento, enfim, começar a digitar aqui os dados e compor aqui qualquer que seja a fonte de dados diretamente por meio de digitação, tá legal? A gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar os recursos do Power Query para utilizar massas de dados já existente e a partir dela a gente tratar e mais à frente abastecer nossos relatórios e os nossos recursos analíticos, tá? Então eu vou cancelar aqui. Vou abandonar esse projeto e vou clicar então em nova fonte. Nova fonte, vocês vão perceber que ele vai nos habilitar a fazer carga de dados de diferentes tipos. Tá? Então eu posso carregar dados de um arquivo Excel, de um arquivo texto ou com dados separados por vírgula, qualquer tipo de delimitador. Como a gente viu nas fontes de dados abertos, por exemplo, dados abertos Gov, ou dados SC, os portais de dados abertos, a gente vai ter lá dados no formato XML, JSON,
PDF. Então, esses tipos de fontes de dados eu posso conectar com Power Query e manipular aqui no ambiente de tratamento de dados. Posso também conectar em bancos de dados, tá? Então, os bancos de dados mais comuns, eu vou encontrar conectores aqui, né? Eventualmente quero conectar com uma base Access que eu tenho lá no meu estágio, lá na minha organização onde eu trabalho, ou eu tenho um banco de dados lá em qualquer formato, SQL Server, Oracle. Posso conectar também com os serviços em nuvem da Microsoft, de hospedagem de dados em nuvem e manipulação de dados em nuvem, que é o Azure, né? Posso também conectar em outros serviços online, por exemplo, quero conectar numa base de uma ferramenta CRM como o Salesforce, ou enfim, outros aplicativos específicos, ou mesmo conectar em outras fontes mais avançadas. Por exemplo, eu posso conectar numa fonte web, posso, de repente, carregar dados diretamente numa página. Então, eu poderia fazer isso clicando ali em web e informando aqui o endereço onde está essa página eu quero carregar dados. Por exemplo, eu quero puxar dados de uma página do Wikipedia, por exemplo. Ou quero conectar num serviço web de extração de dados. Então, lá no Dados.gov, por exemplo, vocês vão encontrar várias fontes de dados que são expostas, na verdade, não por meio de uma coleção de dados, mas sim a partir de um serviço. Então, eu posso conectar no serviço e puxar diretamente da base de dados do governo, por exemplo, os dados que eu quero. Eu poderia conectar aqui informando, então, o endereço desse serviço, os parâmetros de acordo com a documentação que a gente vai encontrar lá no portal de dados abertos. Tá legal? Não vou fazer isso, então eu vou conectar diretamente numa fonte aqui, Excel. Então eu vou carregar uma planilha Excel para eu começar a manipular. Eu vou informar então que esses dados estão numa pasta qualquer. Eu vou carregar aqui um extrato de vendas. A gente já trabalhou com essa massa de dados anteriormente, né? Quando a gente trabalhou com as ferramentas do Google Data Studio. Ele está nesse momento importando os dados para dentro do Power Query. Ele está também inspecionando esses dados, entendendo esses dados e colocando à minha disposição. Então, o que ele está informando, então, que ele encontrou na planilha, né? Na pasta de trabalho, uma planilha chamada vendas. Eventualmente, eu posso ter mais planilhas na mesma pasta de trabalho. No meu caso aqui, eu quero só a planilha vendas desse arquivo Excel, tá? Está mostrando para mim o que ele conseguiu reconhecer de dados. Simplesmente vou dar um OK e ele vai importar então esses dados aqui para o ambiente de manipulação e tratamento de dados. Tá joia? Então vamos ver o que a gente tem. Nesse momento então a gente tem aqui os dados que foram importados, tá certo? De acordo com o que está disposto lá na minha fonte de dados, naquele meu arquivo Excel. E também eu vou ver aqui à minha direita um recurso chamado configuração de consulta, onde ele vai registrar cada etapa de tratamento, limpeza, de transformação de dados que a gente for executar. Tá legal? É uma espécie de um rastro do que fizemos até o momento. Na prática, ele já executou 4 tarefas quando eu apontei aquele arquivo em Excel. Né? Ele, primeiramente, reconheceu esse arquivo. Né? Eu apontei lá o endereço onde estavam esses dados e ele importou. Na sequência, ele examinou a estrutura de dados, trouxe aqui para o ambiente de consulta. Na sequência, ele reconheceu os cabeçalhos, né? E tudo isso eu vou vendo como um passo a passo, né? de etapas de extração e transformação e limpeza de dados. Então, no segundo passo, eu tinha aqui basicamente os dados incorporados no ambiente do Power Query, tá certo? No terceiro passo, automaticamente ele reconheceu que a primeira linha continha os rótulos do cabeçalho de cada coluna. Então veja, ele já promoveu automaticamente aquela primeira linha ao cabeçalho desse meu item de dados. E na sequência ele começou a tentar entender os tipos de dado de cada coluna. Então, por exemplo, aqui a gente tem um campo código da loja, originalmente veio como campo texto. Quando ele executou esse passo tipo alterado, veja, ele já transformou então
Ele percebeu que na verdade era um campo numérico e transformou esse tipo de dado, que era um campo textual, na verdade agora num campo numérico, tá certo? Então eu tenho a todo momento aqui a sequência de passos que eu executei até o momento. Posso inclusive cancelar uma dessas etapas, né? Ou mudar a forma de execução de uma das etapas. Só para dar um exemplo, né, de como é que funciona isso. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu não queira mais essa coluna data extração. Isso é uma operação muito típica, você tem uma fonte de dados original, eventualmente você vai descartar colunas que não fazem sentido para o teu relatório, para a tua análise que tu vai fazer. Então, por exemplo, essa data extração aqui, inclusive, está toda em branco. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover, então, da nossa base de dados a coluna data extração. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito sobre data extração. Ele vai mostrar uma série de operações que eu posso executar sobre essa tabela, né? Nesse caso sobre essa coluna. Então eu vou selecionar aqui simplesmente a opção remover, tá certo? Eu quero remover completamente essa coluna. Então nesse momento, veja, ele removeu e indicou uma quinta operação, adicional às 4 anteriores que a gente tinha, que é o quê? Colunas removidas. Puxa, me enganei, não devia ter removido essa coluna. Vocês vão perceber que não tem Ctrl Z, não tem voltar aqui no teclado. Como é que eu faço para voltar uma operação que eu executei? Eu simplesmente venho aqui na lista de operações que foram registradas e vou clicar no xizinho. Tá certo? Então, na verdade, ele cancelou uma etapa de tratamento de dados que ele tinha executado, que era a exclusão de uma consulta, tá? Exclusão de uma coluna. Eu vou fazer novamente a remoção da coluna, tá certo? E vou manter realmente sem essa coluna porque não me importa, tá legal? Além disso, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer agora uma série de tratamentos um pouquinho mais avançados, tá? A gente vai encontrar recursos, como eu mostrei, diretamente com o menu direito. Se eu clicar aqui na tabela, eu vou encontrar opções como remover linhas duplicadas, remover linhas com erros, substituir valores na minha tabela, preencher automaticamente colunas, linhas com valores de acordo com algumas condições, fazer algumas transformações, enfim, tem uma série de opções que eu posso encontrar diretamente com o menu direito, tá certo? Boa parte dessas opções vão estar dispostas também nas guias, né? Página inicial, transformar, adicionar coluna, certo? Então vamos avançar um pouquinho mais na limpeza dos dados que nós temos nas nossas mãos. Vocês podem perceber que a gente tem algumas linhas aqui estranhas, tá? Eu tenho algumas linhas aqui que estão, por exemplo, com um código de loja em branco. Eu tenho também aqui, possivelmente, vamos ver aqui, algumas linhas que estão sem o veículo de divulgação preenchido aqui, né? Então, eu quero tratar esses dados para que, quando eu for projetar esses dados no relatório, eles estejam devidamente tratados, adequados, limpos, né? De acordo com as minhas necessidades, tá joia? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo alguns tipos de tratamentos. Vamos imaginar que a gente queira remover linhas que não atendem a um critério específico. Então eu vou clicar nesse momento aqui na opção remover linhas, aqui na guia página inicial, e aqui a gente vai encontrar, por exemplo, remover duplicatas. Então vamos imaginar que tem algumas linhas que vieram duplicadas. A gente pode utilizar essa opção aqui. Remover linhas que estão em branco, tá certo? Essa é uma opção também que pode ser interessante quando a gente não tem, né, algumas linhas preenchidas totalmente, né? Não é o caso aqui também, eu vou remover essa operação. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente gostaria de remover as linhas dessa tabela que contém valores como código de loja nulo. Digamos que esses dados foram gerados de forma errônea junto à fonte de dados. Então, a gente vai simplesmente clicar aqui na primeira ocorrência de código de loja igual a nulo. Vamos clicar com o botão direito e vamos selecionar um filtro. Então, a gente vai indicar para eles que a gente não quer linhas, certo? Que contém um nulo. Então, eu simplesmente selecionei uma linha que continha o valor nulo,
vou clicar na opção filtro de número e vou indicar que eu quero todas as linhas diferentes desta, tá certo? Então, quando eu faço isso, ele automaticamente vai excluir as linhas que tinham aquele valor nulo. Essa é uma forma da gente delimitar, né, dados que não estão corretos e a gente expurgar esses dados da nossa lista de dados da nossa fonte de origem, né? Avançando um pouquinho mais aqui, vou imaginar também que a gente queira avançar sobre dados que estão informados erroneamente, mas em vez da gente remover os dados, né, a gente vai tratar esses dados. Como é que a gente faz? Não, por exemplo, aqui eu estou percebendo que tem várias linhas, né, com um veículo de divulgação igual a nulo, tá certo? Eu quero padronizar, eu quero fazer com que todas as linhas de vendas que tenham um campo de veículo de divulgação igual a nulo, eu quero transformar esse valor nulo em nenhum, indicando de forma padronizada que naquele dia não houve nenhuma divulgação específica para o produto vendido. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar com o botão direito e vai selecionar a opção substituir valores. O que a gente vai indicar aqui? Uma condição, né? A gente vai indicar então que eu quero substituir nessa coluna veículo de divulgação todos os valores igual a nulo por nenhum, tá certo? Existem opções mais avançadas, né? Caso eu queira trabalhar, né, com questões como coincidir, o texto com caixa alta e baixa, ou de repente usar alguns caracteres especiais para poder substituir com variantes também, com plural, sem plural e tudo mais. Não é o caso aqui. Então vou simplesmente clicar na opção, no botão OK, e ele vai trocar então naquela coluna todos os itens que estavam nulo, né, por nenhum. Agora eu tenho esse dado padronizado em toda a minha massa de dados. Tá joia? Novamente, a gente consegue verificar o nosso rastro, né? Então a gente já removeu uma coluna, a gente filtrou linhas, a gente expurgou os dados, né, que tinham um código de loja igual a nulo, e também a gente substituiu alguns dados aqui do nosso campo veículo divulgação para padronizar esses dados. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer operações diversas, manipulando e combinando os dados que já estão presentes aqui nessa própria tabela. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos imaginar que a gente queira criar um novo campo aqui. Esse novo campo, ele vai trazer um apelido para a loja, um identificador para a loja. Nesse momento aqui a gente tem somente um código para a loja, né? O tipo de loja, a cidade da loja, mas não tem um nome da loja. Vamos imaginar que a gente queira criar esse nome da loja, né, fundindo aqui o tipo da loja com o código da loja. Vamos imaginar que o nome da loja vai ser Varejo 10, Varejo 14, Atacarejo 4. Esse vai ser o nome da loja, tá joia? É um exercício fictício aqui. Isso pode fazer muito sentido, por exemplo, quando você tem numa coluna o primeiro nome de uma pessoa, na segunda coluna o sobrenome, e você queira juntar as duas colunas, né, para dar o nome completo. Vamos fazer essa simulação aqui desse jeito. Nesse sentido, veja, eu vou usar agora um recurso que está na guia adicionar coluna. Por que eu vou clicar em adicionar coluna? Porque eu quero criar uma nova coluna por meio do resultado de alguma etapa de transformação. Eu quero criar uma nova coluna chamada nome loja. Tá joia? Então, nesse sentido, eu vou usar o recurso mesclar colunas. Eu quero fundir, né, código da loja com o tipo da loja. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para usar a função mesclar é selecionar as colunas que eu quero mesclar. Eu quero mesclar código e tipo da loja. Tá joia? Agora sim eu vou clicar em mesclar coluna. Aqui ele está perguntando, veja, como que eu quero mesclar? Eu quero usar algum tipo de separador? Puxa, eu posso usar um separador, por exemplo, 2 pontos, vírgula, um espaço, tá? Ou personalizado. Então, por exemplo, a gente quer usar o caractere, um hífenzinho para separar. Então eu quero o código, tracinho
e o tipo da loja para identificar. E o nome da coluna resultante. Então aqui eu vou dizer que a coluna que ele vai criar vai se chamar nome loja. E vou clicar em OK. Então, nesse momento, a gente vai perceber que ele criou lá no final da minha tabela um novo campo chamado nome loja. Eu vou mover esse campinho, deixar lá no começo da tabela porque faz mais sentido. Tá? Obviamente isso aqui é fictício, a gente só está tentando explorar aqui os recursos que o Power Query nos traz, né? Para poder manipular os dados, tratar os dados, limpar os dados, para que mais à frente, novamente, eu possa criar meus relatórios, criar minhas análises. Deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda, vai ficar um pouco melhor. Vamos lá, então a gente tem aqui o código da loja, a gente tem um nome da loja hipotético aqui, que é o código mais o tipo da loja. Isso aqui vai ser o identificador oficial da loja, digamos assim. E na sequência eu tenho os demais campos. Tá joia? Então veja, a gente já excluiu linhas com base em condições, a gente já tratou dados que estavam dentro de uma coluna, agora a gente criou uma nova coluna, né, com base na manipulação dos dados presentes. Então, avançando um pouquinho mais, o que mais que eu posso fazer? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho no momento, dentro dessa tabela aqui, eu tenho o código do produto, tá certo? Eu tenho a identificação da loja presente aqui, e depois eu tenho aqui o detalhamento da data, da quantidade vendida, mas eu não tenho a descrição do produto. Eu não tenho a descrição do produto, eu não tenho a categoria desse produto, tudo isso está numa outra tabela. Como é que eu faço para mesclar, então, fontes e dados diferentes? Como é que eu faço para combinar os dados que estão nessa tabela que eu estou manipulando, nessa planilha, né, com os dados de uma outra tabela que contenha a descrição detalhada de cada produto? Então aí é mais um recurso interessante que a gente vai encontrar dentro do Power Query, tá certo? Eu vou adicionar uma nova fonte de dados e eu vou mesclar essa fonte de dados com a primeira fonte que eu tinha, que era a planilha de vendas, tá joia? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é voltar lá para a página inicial e vou seguir o mesmo caminho. Eu vou selecionar nova fonte, vou escolher o arquivo, um arquivo do tipo Excel, e agora eu vou selecionar a planilha que contém a descrição detalhada dos produtos, que é a planilha Produtos. Vou clicar em Importar. Da mesma forma, né, ele vai mostrar para mim os itens e dados que tem lá, tem algumas planilhas. Eu vou selecionar a planilha que tem os dados completos. Então eu tenho lá código, nome do produto, subcategoria, categoria do produto, e aí vai. Eu vou clicar no botão OK. Então agora eu tenho a primeira fonte de dados, que está se chamando aqui vendas, né? E tem uma segunda fonte de dados, que ele está chamando de planilha 1. Inclusive eu já vou trocar esse planilha 1. Eu vou dar 2 cliques e vou chamar de produtos. Olha o que eu tenho aqui dentro, na verdade, a descrição detalhada de cada produto. Então, lá na planilha de vendas, eu tenho somente o código do produto vendido, tá certo? Está aqui, ó, código 13, código 14, código 1. Agora, para cada código, aqui na fonte produtos, né? Para cada código eu tenho a descrição detalhada. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar puxar essa descrição detalhada lá junto do registro de vendas, para que mais à frente eu consiga criar os meus dashboards, os meus relatórios, né, combinando categoria, subcategoria de produto com data da venda, com a identificação da loja onde foi vendido o produto, né? Enfim, combinando todos esses dados. Então eu quero combinar os dados que estão em planilhas, em fontes diferentes, numa única fonte, para poder manipular de maneira mais fácil mais à frente, tá joia? Então como é que eu vou fazer isso? Na verdade eu vou usar agora um recurso chamado mesclar consulta, tá certo? Então eu estou aqui na minha planilha vendas. Na guia página inicial, eu vou encontrar então a opção mesclar consultas. Se eu clicar, né, ele vai identificar a planilha que eu tinha selecionado no momento, né, que era a planilha de vendas,
com todos os dados e colunas que a planilha vendas contém. Eu vou identificar inicialmente a coluna que eu vou utilizar para fazer a junção com a segunda planilha. Então eu vou ter que identificar qual campo as duas planilhas têm em comum para poder juntar os dados. Tá joia? A gente viu então que a única informação que eu tenho de produto na planilha venda é o código do produto. Tá joia? E é por meio do código que eu vou chegar na descrição, na categoria que está na segunda planilha. Tá joia? Então eu selecionei aqui código do produto e agora eu vou indicar que eu quero juntar os dados que estão lá na fonte de dados produtos. Tá joia? E o campo que eu vou usar para juntar é o campo código. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar verificar cada númerozinho desse aqui, que está na planilha vendas, por exemplo, o código 13, ele vai procurar na coluna código da planilha produtos esse número 13. E quando achar, ele vai puxar os dados nome, subcategoria, categoria e departamento lá para junto daquela linha. Então ele vai fazer uma junção entre duas fontes usando um campo que é comum entre as duas para poder fazer essa junção. Tá joia? E aqui ele apresenta para nós algumas maneiras de fazer essa junção. Tá? A maneira como a gente vai escolher é justamente a primeira. Ele vai, na verdade, fazer uma pesquisa a partir da planilha de cima, que na verdade ele chama de esquerda, mas entendo que a planilha que está na esquerda, na verdade, é a planilha que está na caixinha acima. Né? Então, na prática, ele vai partir do código que está na planilha esquerda e vai buscar, então, na planilha da direita, ou que está embaixo, esse código. Se ele achar, ele vai puxar os dados, né, e complementar os dados da primeira planilha. Então, a ordem de junção vai ser da esquerda para a direita. Né? Desse código, procurar nesse código e aí fazer a junção dos dados. Tá joia? Existem outras opções, eu vou colocar alguns vídeos adicionais que falam de maneira um pouco mais detalhada sobre essas opções de junção. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou simplesmente selecionar a primeira opção, e importante ser nessa ordem que eu coloquei. Então a planilha principal está em cima, a planilha secundária é embaixo, e eu vou selecionar então da esquerda para a direita. Vou dar um OK. Então nesse momento ele está tentando verificar os códigos da planilha venda, que são comuns à planilha produto. E quando ele acha, ele traz dados adicionais para complementar a planilha vendas. Veja, o que ele fez? Ele criou, na verdade, uma nova coluna que ele chamou aqui de produtos. Então, se a gente clicar aqui na coluna produto, que foi uma coluna criada por meio dessa junção, né, essa mesclagem de consultas, a gente vai perceber aqui que ele conseguiu complementar, na verdade, essa linha original aqui, que corresponde ao código de produto 13, né? Vamos lá ver. Então, o que ele está indicando é o código do produto 13. Está aqui, né? Código do produto 13. Ele foi lá na planilha produto e identificou, então, que o código 13 corresponde, na verdade, ao Guaraná Kuwait, refrigerante, bebidas, mercearia. Então, ele trouxe todas essas colunas aqui dentro para a planilha venda. Né? E eu posso enxergar essas colunas que eu quero, que foram puxadas da segunda planilha, da planilha produto. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui em cima nesse ícone de expandir e vou selecionar os campos que eu quero apresentar junto, né? Importando lá da coluna da consulta ou da fonte de dados produtos. Eu vou aqui desmarcar o código, porque eu já tenho. Tá certo? Vou pedir para ele apresentar então o nome do produto, subcategoria, categoria e departamento. Não vou pedir para ele usar o prefixo, o nome da consulta, nome da fonte, porque isso vai deixar um pouco confuso. Vou clicar no botão OK. Então, nesse momento, ele vai acrescentar os dados que ele conseguiu puxar lá da planilha de produtos para dentro da planilha venda. Então, ele complementou. Né? A gente conseguiu mesclar duas fontes e complementar a linha
da planilha original, né, com os dados que a gente conseguiu mesclar da outra consulta. Tá joia? Então aqui a gente já tem uma consulta muito mais interessante, a gente conseguiu mesclar uma fonte de dados, a gente já fez alguns tratamentos, está na hora agora da gente trazer esses dados para poder manipular, né, dentro do Excel ou mais à frente dentro do Power BI, do Data Studio ou qualquer ferramenta de análise estatística que a gente queira. Tá? Como é que eu faço então para encerrar aqui essas operações? Eu basicamente vou clicar agora na opção fechar e carregar, certo? Eu posso escolher para onde eu vou levar esses dados. Eu posso escolher levar isso para dentro de um arquivo Excel na forma de uma tabela, posso levar isso também como uma fonte de uma tabela dinâmica ou de um gráfico dinâmico, ou apenas criar uma conexão que vai ser utilizada mais à frente pela ferramenta para puxar os dados e manipular os dados. A gente vai acabar usando essas opções mais à frente, em outros tutoriais, tá legal? Na prática, eu vou simplesmente deixar aqui tabela em uma nova planilha. Vou dar um botão OK. Então, na prática, ele está fazendo agora? Ele está puxando os dados das minhas consultas para uma nova planilha. Ele criou, então, um novo arquivo Excel, por enquanto sem nome, onde ele criou a planilha produto, com todos os dados daquela consulta de produtos, né, daquela importação que ele tinha feito daquele arquivo Excel com a descrição detalhada dos produtos. Eu tenho aqui a minha planilha vendas, né, com todos os registros de vendas, né, com as manipulações que fizemos, né, com a criação de nome de loja, com as limpezas que a gente fez de linha, também na coluna de veículo de divulgação e também com as colunas importadas lá da planilha de produto, né? Então nome, categoria, subcategoria, tudo isso vem importado aqui, tá? Uma terceira planilha vazia que ele acabou criando aqui também, tá? Então agora a gente está dentro do Excel, a gente pode manipular à vontade, a gente pode criar gráfico aqui em cima, pode manipular esses dados. Só que na prática, essa planilha que a gente criou aqui, ela continua conectada às fontes de dados. Então vou imaginar que eu registrei mais vendas lá na minha planilha original, ou que novos produtos tenham sido criados lá na minha tabela de produto. Eu posso então fazer uma atualização dessa planilha com base nas fontes de dados que foram usadas originalmente. Como é que eu faço para atualizar os dados? Eu vou clicar aqui na opção dados, certo? E vou clicar na opção atualizar tudo. Então ele vai trazer tudo o que aconteceu de movimentação de venda, de atualização de produtos, novamente aqui para dentro da minha planilha, tá joia? Então, na verdade, a minha planilha vai ficar viva. Eu vou continuar atualizando aqui com base no que está acontecendo nas minhas fontes de dados. Tá joia? Então aqui, na verdade, a gente apresentou alguns recursos mais básicos do Power Query, mas é só para introduzir realmente a ferramenta e mostrar que a gente tem muito recurso bacana que nos permitirá trabalhar tratamentos de dados, junção de fontes de dados diversas para atender as nossas necessidades de ciência de dados. Tá joia? A gente continua avançando sobre outros recursos mais sofisticados nos próximos tutoriais. Um abraço, até mais.